Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre sirenes convencionais, sirenes endereçáveis e como a gente pode utilizar esses dois tipos de sirenes em uma evacuação, tanto no prédio vertical como horizontal, para a gente ter uma ideia de como a gente utiliza esses equipamentos, tá ok? Eu vou começar falando sobre a primeira sirene, né? Que o primeiro circuito é um sirene. Toda a parte de detecção, normalmente ela vem primeiro do convencional. A gente começou trabalhando com sistemas convencionais e depois a gente vem evoluindo. E hoje nós temos tudo já endereçável e cada vez vai evoluindo mais a tecnologia. Vou começar falando pela sirene convencional. Eu trouxe aqui uma sirene convencional para mostrar para vocês, que é uma sirene com flash. Então ela já é audiovisual, é uma convencional, onde nesse caso aqui eu tenho dois tipos de toques e um volume. Então eu vou entrar com um par de fio normal, com um negativo e um positivo, e eu vou escolher qual é um dos dois toques que eu vou estar colocando, e eu ligo ela. Tenho aqui também, para mostrar para vocês, uma sirene inteligente, que já é diferente. Ela também, nesse caso aqui, também é ligada por dois cabos, mas é pelo cabo de laço, que em outros vídeos eu acabei falando seria o laço de detecção, que é um cabo específico para incêndio, que ele tem a sua proteção do malha, né, para fazer o aterramento, uma proteção plástica para o cabo, mais uma proteção de alumínio, mais a capa, e temos aqui os dois fios condutores para estar ligando esse laço. Ele é usado também no laço de detecção e pode usar também na sirene. Esse é um cabo específico para incêndio, tá? Na sirene endereçável, eu consigo colocar um endereço nela aqui, ó. Eu tenho o switchzinho, acho que dá para ver aqui, switchzinho onde eu vou colocar o endereço nela. E ela vai acabar ficando como um detetor, ela vai localizar exatamente onde ela está. Então você vai saber onde ela está e você vai poder tocá-la individualmente. Começando na sirene convencional, é uma sirene, como eu falei em outros vídeos, para todo o sistema de detecção, nós sempre temos que ter uma central de alarme. Como ela funciona? Eu tenho a minha centralzinha de alarme aqui, e nela eu vou ter as minhas saídas de sirene, eu vou colocar aqui embaixo, né? Representar aqui embaixo, e o meu laço. Certo? O meu circuito de sirenes, como é que eu faço o meu circuito de sirenes? Eu vou estar passando com dois pares de cabo, também um positivo e um negativo, que vai estar saindo aqui, e vai chegar até todas as outras sirenes, todas essas sirenes convencionais, com flash, com estrobo, tudo direitinho. Eu vou sair com dois cabos, um positivo e um negativo. Vou ligar aqui nessa sirene. E na última sirene, como a gente tinha falado, eu tenho aqui um finalzinho de linha, algum tipo de equipamento, algum tipo de componente que vai fazer esse monitoramento desse circuito de sirene. E elas vão tocar todas juntas. Então eu alimento aqui e vão tocar todas elas juntas. Tem também... Agora vamos falar sobre essa é a ligação de uma sirene convencional. A sirene inteligente, ela é ligada junto no laço de detecção, onde eu vou estar entrando aqui com todos os meus equipamentos. Aqui nesse caso aqui eu coloco os meus detectores endereçáveis. Nesse caso aqui é um detetor endereçável, num modelo diferente de endereçamento. Um acionador manual, que hoje em dia também ligado também com o seu parzinho de fio, um acionador manual endereçável. Como eu falei, a gente não pode ter, hoje em dia não tem mais nada que seja quebra-vidro. Tudo hoje em dia é protegido. Então nesse caso aqui o acionador manual, eu aciono ele já volta por chavinhas. Ele já é diferente daquela ideia que a gente tinha de martelinho. Mas voltando às sirenes, eu vou colocar ela dentro do laço de detecção, junto com os meus detectores, acionadores manuais e as minhas sirenes. Essa sirene, ela funciona independente, então eu consigo colocar ela para tocar uma sirene só. Ou todas as sirenes do laço, isso aí eu consigo fazer de diversas formas na minha programação. Então, voltando aqui a gente falar sobre as partes de sirenes, sirene convencional, ela vem de um circuito de sirenes, né? E onde vai estar tocando aqui. Eu posso tem vários modelos de centrais, alguns eu tenho 2, 3, 4 saídas, e eu posso ir aumentando esses circuitos de saídas de sirene convencional.
E temos as sirenes inteligentes, que elas são ligadas direto no laço. Tá? Maneira de ligação é essa daqui. Entendemos como ela funciona, como é que é uma sirene convencional, como é que é uma sirene inteligente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar isso daqui para fazer um sistema de evacuação. Vamos evacuar um prédio. Vamos pegar um prédio, a gente vai fazer uma evacuação, vamos fazer uma evacuação num prédio vertical. Vamos pegar aqui um prédio. Vamos colocar aqui que ele tenha 20 andares. Tá. Partindo do princípio que a gente vai estar falando sobre sirenes convencionais primeiro, elas vão estar aqui. Ou eu vou ter, se eu tiver um circuito só, todas vão estar interligadas nesse primeiro circuito. Se eu tiver 2 ou 3, eu vou posso até dividir esses circuitos de sirene, aumentando isso daqui e colocando por andar. Mas quando eu trabalho com sirenes convencionais, eu já venho direto e faço um circuito todo de sirenes. Tá? Falando sobre essa parte de sirenes, a gente vai começar a falar sobre evacuação, para deixar um pouquinho claro para vocês como é que a gente pode estar colocando isso daqui. Lembrando sempre que cada central tem um modelo de programação diferente. Mas tem vários tipos de programação. Mas nesse princípio aqui, falando um pouquinho sobre como a gente vai estar trabalhando sobre sirenes, que a sirene ela faz parte do sistema para informar as pessoas e você conseguir fazer uma evacuação eficiente. A gente tem alguns tipos de evacuação que a gente tem visto aí como em edifícios verticais. Quando eu tenho um sistema convencional, eu vou tocar todas as minhas sirenes de uma vez, né? Então, assim, ou 2 ou 3 circuitos eu vou estar dividindo. Num prédio vertical, é comum você ver as pessoas tendo um pouco de receio na hora de evacuar, porque um alarme falso, alguma coisa que ocorra, e coloca essas sirenes para tocar somente via central. Tá? Então eu vou numa central, eu tenho a minha central, eu tenho um botão na central, ou coloco um botão chaveado fora da central, mas em algum ponto eu coloco esse acionamento para fazer evacuação direto na central. Quando eu coloco o meu acionamento de sirene direto pela central, eu tenho que lembrar que eu não posso depender somente de um ser humano, de uma ação humana na central, para poder fazer essa evacuação. Porque se, num caso de um sinistro, um incêndio, a pessoa saia daqui da onde está a central, ele não vai ter ninguém para estar evacuando aqui, então ela tem que ser automática. Comumente no Brasil se utiliza uma temporização, né? Para você coloca alguns tipos de temporização, normalmente 2 minutos depois de um alarme, seja de um detector, o detector atuou, ele detectou fumaça, a central vai ficar por 2 minutos aguardando uma ação humana. Se ninguém tomar uma atitude, ela toca as sirenes. Para edifícios verticais, eu vou falar sobre evacuação, que seria o quê? Como é que a gente vai fazer as pessoas saírem, nesse caso, de um alarme? Em sistemas inteligentes, eu tenho sirenes e elas podem ser tocadas individualmente. Por exemplo, eu posso colocar uma por andar. Eu vou colocar uma por andar. Que era comum muito antigamente, os caras, quando começaram a ter as sirenes inteligentes, começaram a ter lógicas de sirene. Eu colocava, por exemplo, eu tive um alarme no primeiro andar e eu colocava para tocar a sirene no primeiro, no segundo e no térreo. Que era muito comum de você estar vendo as pessoas fazendo isso. Vamos tocar a sirene para não sair todo mundo de uma vez. Eu tenho um sinistro, eu toco um andar acima e um andar abaixo. Na minha concepção, pelo tempo que eu tenho de experiência visualizando essa parte de sirenes, eu entendo que quando você tem um sinistro no primeiro andar, segundo andar, a primeira pessoa que tem que estar sabendo que você tem alguma coisa as primeiras pessoas, né, que tem que saber que está acontecendo alguma coisa no primeiro andar, é aquele que está no último, que é aquele que vai ter a maior dificuldade para conseguir chegar até a saída. Tá? Se você não tem por exemplo, se tem algum ponto de interligação com outro prédio, um outro ponto de evacuação, eu posso estar fazendo alguma temporização e fazendo alguma mudança. Mas se eu não tenho, eu tenho só escadas, sistemas de escada para o pessoal evacuar. Se eu tiver um alarme, aqui eu tenho que evacuar
o prédio inteiro, tá? Isso é uma maneira de a gente estar fazendo uma programação de evacuação. Eu posso, para diminuir, né, quando acontece algum sinistro, alguma coisa que aconteça nos andares, né, algum indício de fogo em qualquer um dos andares, eu posso, por exemplo, fazer que uma programação que eu vejo de lógica para colocar as sirenes, que seria você tocar do andar que teve o sinistro para cima, porque para baixo você vai evacuando posteriormente. É comum se programar sirenes para tocar tipos diferentes. Na hora que você vai fazer a evacuação, eu posso ter, dentro de um primeiro alarme, eu posso fazer um toque de reunião de brigada, eu posso fazer um toque intermitente, que seria só para chamar o pessoal de brigada, e depois um toque contínuo para realmente evacuar o prédio, tá? Como a gente tem, em termos de prédio vertical, vocês podem estar acompanhando que tanto a sirene convencional quanto a sirene endereçável, ela na realidade não faz muita diferença para a vertical, porque nós temos aqui no ponto que um prédio, um edifício vertical, quando eu tenho algum tipo de sinistro, eu acabo tendo que evacuar todo mundo, porque eu vou ter que conseguir evacuar principalmente o pessoal que está no ponto mais difícil de saída. Então qualquer sinistro que eu tenha em um dos andares, eu tenho que estar evacuando. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, pô, preciso ter uma sirene inteligente no meu sistema? Depende. Se você vai trabalhar num sistema como esse, vertical, para evacuação não faz muito sentido você ter sirenes inteligentes aqui. Você pode ter uma sirene convencional, que vai te atender tranquilamente, que você vai conseguir evacuar um prédio, porque eu não tenho muitas outras saídas, né? Então assim, eu acabo colocando desse jeito uma sirene convencional que vai me atender tranquilamente. O preço da sirene convencional ela é diferente do preço da sirene inteligente. Isso é uma coisa também a ser levada em consideração. O que vocês podem estar verificando na hora de fazer um tipo de plano de evacuação também pode ser levado em consideração que você vai ter que fazer um cabo a mais. Isso tudo tem que ser bem trabalhado na hora que você for fazer o projeto. Mas o foco principal que eu queria apresentar para vocês é em um prédio vertical. O ideal é você evacuar todos os andares. Você vai tocar, você toca dali para cima. A norma brasileira, ela até permite você fazer uma temporização. Quando você tem uma central dessa quando você é a central inteligente, você pode até temporizar ela em 2 minutos. E para atuação, então você deu um alarme, você temporiza, essa sirene vai entrar depois de 2 minutos, tá? É comum se colocar temporalização para detectores, porque o detector pode ser um alarme falso, alguma poeira, alguma coisa que deu um alarme à parte, que não seria um caso de evacuar. E colocar para acionar sirene somente quando eu tenho realmente uma ação humana, porque uma pessoa foi lá e apertou, ela identificou que aquilo tem um princípio e a gente já trabalha com uma evacuação, tá bom? Então, assim, recapitulando, sirene convencional, no caso da vertical e a inteligente, elas podem ser usadas da mesma maneira, né? Ela trabalha tendo o sistema convencional, eu tenho um circuito de sirene, e na sirene de laço eu vou poder estar colocando ela endereçável. Para um prédio desse vertical, como eu falei, a gente sempre vai estar evacuando todo mundo. Mas, quando eu tenho um projeto que não é um prédio vertical desse, vamos colocar aqui, imaginar que nós temos uma fábrica, né? Então nós temos uma fábrica, eu vou fazer a planta dela aqui e vou colocar que eu posso estar colocando essa parte da fábrica em setores onde eu tenha, por exemplo, eu posso ter isso aqui dividido e eu tenho saídas, eu tenho saídas por esses lados aqui e eu posso ter, por exemplo, um princípio de incêndio, alguma coisa, algum princípio nessa área de atuação. Mas como é uma fábrica grande, eu posso só evacuar essa área aqui, porque essas áreas aqui estão independentes, tem sistemas tem como ele tá evacuando, depois não dependem de passar por essa área. Aí nesse caso aqui já começa a ser interessante você colocar uma sirene inteligente.
tá? Você vai fazer por circuitos, você pode fazer por circuitos também de sirene convencional, mas aí fica difícil, porque aí você vai colocando módulos e vai puxando mais cabos. Hoje em dia a sirene inteligente não está num preço tão diferente assim de uma convencional. Tem que ver isso aí no projeto, como é que vai sair a parte de custos com relação a isso. Mas o importante é que numa planta como essa daqui, eu posso evacuar por setores. Então aí eu posso colocar aqui a minha programação. Eu posso fazer, por exemplo, como se eu tiver um sinistro numa área dessa, eu posso criar uma evacuação dessa área e eu tocar essas áreas aqui em alerta. Então ele pode tocar aqui um toque de evacuação, eles podem estar saindo e esses daqui ficam em alerta. E se acontecer por um princípio, você não conseguir controlar o que esteja acontecendo aqui, você evacua outras áreas. Principalmente falando em fábrica, às vezes você tem uma linha de produção que não pode parar. E às vezes foi um princípio de incêndio ou alguma coisa que já foi controlada e você não quer desligar linhas. Então você faz esse tipo de programação. Tá? É sempre importante estar visualizando na hora de você fazer essas lógicas, como que você vai fazer o processo de evacuação, sempre você visualizar como é que você vai fazer para tirar as pessoas e você poder dar combate ao seu princípio de incêndio. Tá? Com a parte que eu estou colocando aqui para vocês, falando sobre sirenes, a sirene ela é um dispositivo para conseguir alertar usuários e pessoas. E a sirene inteligente e a sirene convencional, ambas, lembrando que ambas normalmente você vai colocar tanto áudio como visual também, tá? Porque você pode ter pessoas, se você tem uma área que essas próprias sirenes, elas são colocadas para você você consegue durante a fumaça, elas são visíveis para você conseguir identificar também, tá? E você consegue fazer essa evacuação numa planta baixa dessa daqui, você consegue fazer de maneira mais fácil. Você consegue evacuar por setores, aí você consegue chamar a brigada, você consegue fazer diversos tipos de programação, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês, e não se esqueça de comentar aqui no vídeo e falar sobre as dúvidas que vocês tenham, fazer qualquer pergunta que eu gravo um vídeo para a gente estar apresentando aí para vocês. Obrigado.